Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre uma curiosidade, uma coisa que pessoalmente para mim é bem interessante, tá? Eu quero falar para vocês do selo Ghost Machine, mostrando um pouquinho aqui na tela para vocês, alguns destaques do selo Ghost Machine, tá? Antes de tudo, como sempre, aquele favor especial, não deixe de se inscrever no canal. Se você gostar do papo no final, você bota o gostei. Não gostei, deixa aquele hype que o YouTube permite, que vale muito a pena para a gente. E também, se você puder contribuir com alguma coisa para o canal que não é monetizado, nem no YouTube, nem no TikTok, você pode usar o nosso QR Code aí, que está na tela, né, que permite você contribuir com qualquer valor, tá? Então, se você puder ajudar o canal, eu agradeço. Muito bem. E aqui eu reparei, eu estou trazendo para vocês aqui o site do Ghost Machine. Ghost Machine, conforme eu já falei em diversos vídeos, é um selo criado principalmente pelo Geoff Johns, mas é um grupo, tá? É um grupo de talentosíssimos escritores e artistas e desenhistas de quadrinhos que estão nesse projeto debaixo do guarda-chuva da Image Comics, né? Muita gente costuma perguntar qual a sua editora preferida, é Marvel ou DC? Eu não tenho uma editora preferida permanentemente. Quando uma editora está melhor do que a outra, é ela que eu prefiro. Nesse momento, a minha editora preferida é a Image Comics, por causa do selo Ghost Machine, tá? Eu vou dar uma passeadinha aqui no site deles, só para tecer alguns comentários de um colecionador que já lê, que já coleciona alguns títulos do Ghost Machine, tá? Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Primeiro, vou entrar aqui nos criadores primeiro. Os criadores, você vai ver aqui um time, gente, que time é esse aqui, cara? Os criadores que você conhece, ó, tá aqui o colorista Brad Anderson, tá aqui também o André Curry, aqui um dos meus artistas favoritos de todos os tempos, o Jason Fabok, que fez muita coisa para DC Comics, tá? Aqui também, logicamente, o Gary Frank, um veterano, mas um veterano praticamente insuperável, que fez muita coisa para o Batman, fez coisa para a Marvel também. Brian Hitch, o cara dos Supremos, Geoff Johns. De certa forma, Geoff Johns é a semente do Ghost Machine, tá? É o escritor que rebocou os melhores artistas que estavam com ele na DC Comics para o selo Ghost Machine dentro da Image Comics. Então tá aqui também o Geoff Johns, tá? Vamos ver quem mais nós temos aqui. Nós temos ainda aqui o Rob Lee, que é um letrista, temos a Leila Leis, que é desenhista, o Lamont Magui, que também é um escritor, e o Francis Manapul, outro grande desenhista, o Brian Meltzer, outro escritor, Danny Meek, outro colorista, né? O Francisco Portela, o Ivan Reis, o brilhante brasileiro Ivan Reis, um dos melhores do grupo aqui, também o Snegenberg, e aqui no final o Peter J. Tomasi e o Maital Schutz. Basicamente foram o Peter J. Tomasi, o Maital Schutz e o Geoff Johns, quem criou essa turma aqui, esse grupo absolutamente exponencial, sensacional, na minha opinião, os 4 melhores artistas da atualidade. Não estou falando dos vovôs, não, tá? Estou falando de uma galera que ainda está produzindo algum trabalho, tá? Então aqui você tem o Jason Fabok, o Gary Frank, o Brian Hitch e o Ivan Reis. Sinceramente, eu não consigo escolher 4 artistas tão bons quanto esses na atualidade, tá? Bom, falando aqui primeiro dos autores, que para mim são os mais importantes, vamos aqui para os personagens, que a maioria quer saber isso, né? Personagens que você vai amar, e é verdade, gente. E eu estou seguindo pelo menos 4 desses títulos aqui, e os 4 são absolutamente sensacionais. É o melhor que está sendo produzido em termos de quadrinhos, de heróis e de super-heróis atualmente, tá?
Melhor, não tem. DC Marvel, esquece. Esquece DC Marvel, ainda mais se você for ler esses caras aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Começa logo um aqui que eu não conheço, tá? Que não é um dos títulos que eu estou seguindo. É A Devorar, que começou em 2024, do Maital Chute, com a Leila Leis e o Alex Sinclair. Rob Lee é o time aí dessa. Essa daqui eu não posso falar muito, porque essa eu não conheço. Mas logo em seguida vem o Geiger, que é um dos veteranos criados pelo Geoff Johns, Gary Frank, com cor do Brad Anderson e a letra do Rob Lee, tá? Esse personagem eu já falei muitas vezes dele em diversos vídeos, que é um personagem completamente fora de qualquer outro padrão, não tem nada assim que você possa dizer, não, mas isso aí se assemelha a alguma coisa, não. Tem pouquíssima semelhança com outras coisas. O máximo que você pode ver é que a história do Geiger, que na verdade é o sobrenome do personagem, o personagem dele é Geiger, mas ele é uma mera brincadeira, né? Mas ele é um homem radioativo, ele realmente é um homem radioativo que passou por um grande trauma e acabou se tornando um herói num futuro distópico, né? Para quem gosta de futuro distópico, isso aqui já é um prato cheio. Se passa num ambiente, numa sociedade que tem alguma semelhança com, digamos assim, um Mad Max, né? Mas sem aquela coisa dos carros, aquela coisa toda. Mas é muito interessante, é um personagem que passou por uma guerra nuclear, né, um momento X da vida dele, passou por uma guerra nuclear e ele recebeu as consequências diretamente no corpo dessa guerra nuclear. Só que como ele fazia um tratamento contra o câncer, era um personagem que estava morrendo, e ele então se transforma no Glowing Man, que é esse visual que vocês estão vendo aí, é o Glowing Man, o homem brilhante, né? Que tem um dom, tem esse poder adquirido da radiação. Mas tem muito mais complexidade e muito interesse. É um personagem excelente, tá? Ghost Machine Guia Oficial como diz o título, é meramente um guia para você se situar dentro desse universo do Ghost Machine, que provavelmente daqui a pouco vai começar a ter uma interseção. Esses personagens vão se encontrar em breve. Lembrando que esses títulos aqui, por exemplo, o Geiger, que é um dos mais antigos, é de 2021, quer dizer, é relativamente novo, né? Nós estamos em 26, tem 5 anos, né? Muito bem. Outros personagens nós temos aqui é o Horsby e Halo, que nesse caso aqui é do Peter J. Tomasi com arte do Pedro Snegenberg, Rob Lee, tal. E aqui é uma história em quadrinho mais voltado para um público mais jovem, mas ainda dentro do Ghost Machine e na Image Comics, tá? Esse título eu pessoalmente acho meio água com açúcar. É um casal que um é filho do diabo e a outra aliás, a menina é filha do diabo e o menino é filho de anjo, né? E eles trocam de família aqui na Terra por um pacto que foi feito lá entre eles para tentar, digamos assim, criar uma paz entre o céu e o inferno, né? Então, através dessa troca familiar aqui. Então, o anjo é criado por uma família e o demônio por outra família trocada, tá? Então, é interessante, mas não é um dos meus títulos favoritos. E aí eu vou para aqui um dos meus títulos favoritos, que é o Hyde Street. Aqui está traduzido porque a página está traduzida, né, gente? Mas é o Hyde Street, que é novíssimo também, é 2024, título 2024, com arte do Ivan Reis, que é talentosíssimo, espetacular. E é uma proposta que foge do padrão dos heróis e dos super-heróis. Hyde Street se passa numa situação, essa rua escondida, né? Ela, na verdade, é como se fosse um universo paralelo, onde pessoas de péssimo caráter, mas muito mau caráter mesmo, acabam sendo levadas para competir entre si, essas almas, né, do mal, para saber quem é que consegue trazer mais almas para essa situação, para esse universo, né, do Hyde Street. E com a arte do Ivan Reis, você já sabe que vai ser espetacular. Então é uma proposta que sai um pouquinho desse padrão
dos heróis e dos super-heróis. Eu não sei nem se esse título vai acabar interagindo com outros títulos do coisa, porque ele realmente é uma coisa muito diferenciada. Mas acho, logicamente, que tudo é possível, né? E então é aquele negócio. É uma competição de pessoas do pior caráter possível, com um toque de humor ácido muito bom, muito interessante. Lembra um pouco o estilo de história do Além da Imaginação, famoso seriado Além da Imaginação, e também do Dark Mirror, né? O famoso, a série Dark Mirror, que mostra muito essa coisa do lado negro da humanidade, do pior caráter da humanidade. Aqui nós temos o Junkyard Joe, que é mais uma criação do Geoff Johns, também igual Hyde Street, igual Geiger, e está aqui já com arte do Gary Frank. Então, Geiger, Gary Frank, Hyde Street, Ivan Reis, Junkyard Joe, voltamos aí para o Gary Frank. Mas esse título aí, ele deu uma interrompida, ele fez uma série dele, mas parou, fechou um pouquinho, fechou um arco de história do Junkyard Joe. É um robô que foi criado nos anos 70, mais ou menos, durante a Guerra do Vietnã, e que foi para a guerra como uma experiência. Só que ele sobreviveu à guerra e sobreviveu, inclusive, ao pelotão ao qual ele estava ligado. E acabou se perdendo no mundo, ficando por aí solto, criando uma personalidade totalmente própria e independente. No futuro, ele vem a reencontrar o único sobrevivente daquele pelotão ao qual ele estava associado, que já é um senhor, e esse senhor, ele inclusive criou um personagem de tira de jornal, de humor, em que ele usa esse robô que contracena com outros soldados durante a guerra. E fez muito sucesso. Esse senhor, que vem a ser um daquele pelotão, onde o Junkyard Joe participou, o Joe, né? Participou, é chamado de criador da caricatura, né, do Junkyard Joe. E o robô, muito desorientado, acaba achando que ele é o criador mesmo do robô, mas ele não é, ele é criador da tira de jornal, do comics, né, da caricatura, né? E daí ele volta para procurar e tem toda uma história bem interessante, bem dramática, onde esse robô tem toda uma interferência muito, muito grande. É uma história absolutamente genial, fora de todos esses padrões clássicos dos quadrinhos, né? Vamos aqui para outro título absolutamente espetacular do Geoff Johns, mais uma vez, né? Vamos para o quarto título aqui do Geoff Johns. Aqui desenhado pelo Bryan Hitch. Nossa, só gente muito boa, né? E o Bryan Hitch e o Geoff Johns aqui contam a história do Simon Pure. Tá aqui o Simon Pure, que é chamado de Head Coach. Aqui está traduzido, né? Casaca vermelha. Head Coach é um personagem que nasce basicamente na Guerra de Independência dos Estados Unidos, mas ele está do lado oposto. Ele é um inglês, tanto é que a casaca dele é vermelha, daí vem o nome Head Coach. E ele descobre que nesse momento, quando ele morre, né, praticamente, durante a Guerra de Independência, ele descobre que ele é imortal. E daí ele começa a contar, através do Simon Pure, a história dos Estados Unidos e do mundo, de uma forma geral, também, porque interfere muito, né? Então é muito interessante você ver essa abordagem até bem humorada, com uma pegada de humor, né? Que talvez, que não tem, né? Não tem um humor muito claro no Geiger, não tem um humor muito claro, muito óbvio no Hyde Street, também não tem no Junkyard Joe, mas no Head Coach tem esse humor mais debochado, mais hipócrita, porque o próprio Simon Pure, ele tem essa pegada, ele é um personagem mais debochado, mais bem-humorado, mais engraçado, que leva tudo muito na ironia, leva a vida meio que na flauta, na brincadeira, e é muito interessante, e a arte do Bryan Hitch é inquestionável. Mais um título aqui, nós estamos com o Hulk Êxodos, está aqui o Hulk Êxodos. Deixa eu voltar aqui.
o Hulk Êxodos, que é o quinto título, né? É já o quinto título, mas o Junkyard Joe não virou série mensal. O Junkyard Joe encerrou. O que o Geoff Johns continua conduzindo? Ele continua conduzindo o Geiger, o Hyde Street, o Head Coach e o Hulk Êxodos, que aqui está traduzido como Torre Êxodo, né? Mas na verdade é Hulk. É o Hulk Êxodos com arte do Jason Fabok, outro artista incontestável, maravilhoso. E aqui uma proposta bem diferente, bem louca, bem doidona mesmo, que se passa numa terra, num planeta que foi terraformado, que foi transformado por uma grande empresa, uma empresa poderosíssima, fez uma transformação, uma terraformagem de um planeta que tornou ele habitável para a raça humana. A raça humana teve que deixar o planeta Terra e foi para esse planeta, né? Que é chamado de Êxodos, né? E esse planeta também acabou tendo um problema lá muito grave, né? E a coisa não funcionou, o projeto não deu certo. E eles tinham alguns elementos, algumas pessoas que conduziam a natureza, que procuravam manter o planeta equilibrado. Um deles é o Hulk, que está aí nessa imagem. O Hulk é um personagem que ele controla os pássaros de uma forma geral, né? Principalmente corvos, mas os pássaros de uma forma geral, e existem elementos iguais a eles que controlam outras espécies animais. E eles praticamente foram os últimos que foram deixados nesse planeta criado por essa empresa, né? Porque a maior parte dos seres humanos acabou deixando esse planeta também porque houve um descontrole. As máquinas que mantinham o planeta equilibrado pararam de funcionar. E daí deu um grande problema e só eles ali continuam lutando pela sobrevivência e também para a preservação daquele projeto o máximo possível para ver se as pessoas voltam ou se eles acabam deixando também o planeta. Então, esses títulos aí, a Irmandade, que é do Maintal Zut, eu também não posso falar muito, porque também é um título muito novo, é 25, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas me parece uma coisa meio relacionada ao Hyde Street, tá? Quando eu tiver mais informações, eu passo para vocês. Vamos lá. A Nevasca é um título que também teve apenas um arco de história, tá? A Nevasca é do Geoff Johns e com arte do Andrea Mucci. Também muito interessante, está integrado no universo Ghost Machine do Geoff Johns, tá? Eu não sei até que ponto os personagens do Geoff Johns vão interagir, acredito que aí é muito mais fácil, e também vão interagir com personagens de outros autores, como é o caso do Peter J. Tomasi, como é o caso do Maital Schut e etc. Tá? Fogueteiros ótimo, essa tradução ficou horrível aqui. Na verdade é The Rockefellers. The Rockefellers seria alguma coisa como os amigos dos foguetes. Aqui, criado pelo Peter J. Tomasi com arte do Francis Manapul. Tá? É porque a página está traduzida, então está com esses títulos assim meio esquisitos aí. Mas esse título também é 2024, mas esse eu conheço bem. Esse eu estou acompanhando, já li o primeiro workshop. É bem interessante, é uma família, tem uma certa semelhança com o Quarteto Fantástico, né? Uma semelhança bem legal com o Quarteto Fantástico, e talvez o Quarteto Fantástico até mais família, mais legal, mais interessante, tá? A arte do Francis Manapul é boa, é competente, muito adequada para o título, e aqui você tem aquela família que tem um pai que é muito inteligente, né? Olha a semelhança aí. A mãe, que é muito poderosa, que é capaz de pilotar qualquer coisa, tal, que tem uma força acima da média. E aí você tem o avô, que aparece aí na imagem, cabelinho branco aqui, né? O avô. Aqui você tem a avó, e aqui os dois filhos, aqui a filha mais nova e o menino mais velho, que é um gêniozinho, que inventa qualquer coisa, e eles foram obrigados a fugir do futuro porque estão sofrendo uma perseguição e eles vêm para o nosso tempo. Então você imagina um quarteto fantástico, com todo aquele conhecimento tecnológico que eles têm, muito maior
quando vem de um século do futuro para a nossa realidade e tem que continuar fugindo daqueles perseguidores daquela época em que eles viviam. Ainda não está bem claro de por que motivo eles estão sendo perseguidos, né? Mas a história está sendo contada de uma forma geral. A Criança de $1 trilhão de $2026, também não posso falar nada sobre esse título, porque eu ainda não li nada. Tá bom, gente? Então fica aqui um panorama muito rápido, muito sucinto dos títulos que estão sendo publicados, na minha opinião, de melhor qualidade em termos de quadrinhos de heróis e super-heróis atualmente, a partir mais ou menos de 2021, quando começou a sair aqui o Geiger, que é o mais antigo de todos. Mas vocês veem aqui, por exemplo, o Horse e Hall é 24, o Hyde Street é 24, o Junkyard 2 é 22, o Redcoat é 22, o Exodus, o Hulk já é 24, então é tudo muito novo, mas é um excelente universo para quem quiser começar a ler quadrinhos de heróis e super-heróis. Infelizmente, nenhum desses títulos está sendo publicado em português. Você só pode ler eles atualmente em inglês, o que é uma grande pena, uma grande lástima, que a Panini, que já publica várias coisas da Image Comics, que é o caso do Invencível, que é o caso do Spawn, não esteja publicando esses títulos ainda. Está comendo mosca. Esse material é infinitamente melhor do que qualquer coisa que Panini, que DC e Marvel estão publicando nos últimos 5, 6 anos, com certeza. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Deixa o gostei, não gostei, se inscreve no canal, deixa o hype e contribui com a gente aí através do nosso QR Code. Até a próxima.